Talvez você tenha chegado até esta oração procurando uma resposta. Talvez exista uma preocupação que você carrega em silêncio, uma conta que precisa ser paga, uma dívida que parece não terminar, uma preocupação com o futuro, ou simplesmente aquela sensação de que, por mais que você trabalhe, por mais que tente, o dinheiro nunca permanece o suficiente. Mas escute com atenção. E se esta oração tivesse chegado até você exatamente no momento em que sua mente mais precisava ouvir novas palavras? E se, a partir de hoje, você começasse a enxergar sua vida financeira de uma maneira completamente diferente? Você está realmente pronto para receber a prosperidade que deseja? Pare por alguns segundos e pense nessa pergunta, porque muitas pessoas dizem que querem prosperidade, mas no fundo, continuam esperando a falta. Pensam, e se o dinheiro não vier? E se eu não conseguir? E se tudo der errado? E se eu nunca conseguir sair dessa situação? E pouco a pouco, sem perceber, começam a alimentar exatamente aquilo que mais desejam deixar para trás. A preocupação, o medo, a ansiedade, a sensação de escassez. Mas existe um princípio poderoso nos ensinamentos de Florence Scovel Shinn. Aquilo que você afirma, espera e aceita interiormente influencia a maneira como você caminha pela vida. Por isso, hoje, eu quero convidar você a fazer algo diferente. Durante os próximos minutos, não pense no que está faltando. Não pense nas contas. Não pense nos obstáculos. Não pense naquilo que parece impossível. Por alguns instantes, permita-se imaginar uma nova possibilidade. A possibilidade de que a sua história financeira não esteja condenada a permanecer como está. A possibilidade de que novas portas possam se abrir. De que novas ideias possam surgir. De que oportunidades possam aparecer de lugares que você ainda não consegue enxergar. E de que aquilo que hoje parece bloqueado possa começar a se movimentar. Porque o ciclo da escassez não precisa continuar. Você não precisa passar o resto da sua vida acreditando que dinheiro é difícil. Você não precisa aceitar que prosperidade é algo reservado apenas para outras pessoas. Você não precisa continuar repetindo palavras de medo sobre o seu próprio futuro. Talvez você tenha dito muitas vezes: eu não tenho dinheiro. Tudo está caro. Eu nunca consigo guardar. Dinheiro não vem para mim. Minha situação é difícil. Mas hoje nós vamos interromper esse ciclo, não através do desespero, não através da ansiedade, mas através de uma nova decisão interior. A decisão de abrir espaço para uma nova consciência. A decisão de substituir o medo pela fé. A decisão de substituir a expectativa de falta pela expectativa de provisão. E é exatamente por isso que eu quero que você permaneça aqui até o final desta oração. Porque existe um momento importante que está se aproximando. Primeiro, nós vamos liberar aquilo que pesa sobre a sua mente. Depois, vamos declarar uma nova realidade. E, finalmente, vamos selar essa oração com uma declaração de prosperidade. Mas antes de continuarmos, eu quero que você faça uma coisa. Se você chegou até aqui porque realmente deseja experimentar uma mudança na sua vida financeira, escreva mentalmente esta frase: eu estou pronto para prosperar. Não precisa correr. Não precisa tentar convencer ninguém. Apenas permita que essas palavras encontrem espaço dentro de você. Eu estou pronto para prosperar. Diga novamente, agora com mais confiança. Eu estou pronto para prosperar. Porque prosperar também é uma forma de fé. É reconhecer que você não precisa saber exatamente de onde virá a solução para acreditar que uma solução pode existir. Você não precisa enxergar todos os caminhos. Você precisa apenas permanecer aberto aos caminhos que ainda não consegue ver. E talvez seja justamente aí que esteja a sua maior transformação. Porque a prosperidade muitas vezes começa antes de aparecer no mundo exterior. Ela começa quando você deixa de esperar o pior. Começa quando você para de repetir que nada vai dar certo. Começa quando você permite que sua mente considere uma nova possibilidade. A possibilidade de prosperar. A possibilidade de receber. A possibilidade de viver com mais tranquilidade. Então,
Respire profundamente agora. Inspire e solte lentamente. Mais uma vez. Inspire e solte. Deixe por alguns instantes toda a preocupação ficar do lado de fora. Você não precisa resolver tudo agora. Você não precisa ter todas as respostas agora. Este momento é apenas seu. E enquanto você ouve esta oração, permita que cada palavra seja uma semente. Uma semente de fé, uma semente de confiança, uma semente de prosperidade. E talvez, nos próximos 7 dias, você comece a perceber algo diferente. Uma ideia que surge inesperadamente. Uma oportunidade que aparece. Uma conversa que abre uma nova possibilidade. Uma solução que você não havia considerado. Um caminho que antes parecia invisível. Esteja atento, porque quando você muda a maneira como observa a vida, começa também a perceber possibilidades que antes passavam despercebidas. Mas antes de pedir que a prosperidade entre, precisamos abrir espaço. Precisamos deixar para trás algumas palavras, alguns medos, algumas crenças, algumas histórias que você repetiu tantas vezes que começou a acreditar que eram verdades permanentes. E é isso que vamos fazer agora. Vamos começar a quebrar o ciclo da escassez. Então permaneça comigo. Porque a partir deste momento, você não está apenas ouvindo uma oração. Você está escolhendo uma nova direção. E tudo começa com uma decisão simples. Eu não aceito mais viver dominado pelo medo da falta. Diga isso dentro de você. Eu não aceito mais viver dominado pelo medo da falta. Agora, prepare-se. Porque aquilo que você está prestes a declarar pode se tornar o início de uma nova conversa entre você, sua fé e a prosperidade que deseja receber. A partir de agora, nós vamos liberar. Nós vamos confiar. Nós vamos declarar. E vamos abrir espaço para prosperar. A oração começa agora. Agora que você chegou até este momento, quero que faça algo importante. Não tente controlar o que vai acontecer. Não tente descobrir exatamente quando o dinheiro chegará. Não tente imaginar de onde virá a próxima oportunidade. Apenas permita. Permita que sua mente descanse. Permita que seu coração fique em paz. E, acima de tudo, permita-se considerar uma nova possibilidade. A possibilidade de que a prosperidade possa fazer parte da sua vida. Porque muitas vezes, aquilo que impede uma pessoa de prosperar não é apenas aquilo que acontece do lado de fora. É aquilo que ela aprendeu a repetir por dentro. Durante anos, talvez você tenha ouvido que dinheiro é difícil, que é preciso sofrer para conseguir, que pessoas ricas são diferentes, que prosperar é para poucos, que você precisa trabalhar até a exaustão para merecer alguma coisa. E talvez, sem perceber, algumas dessas palavras tenham se transformado em crenças. Crenças que continuam funcionando silenciosamente dentro de você. Você pode desejar milhões. Mas se no fundo acredita que nunca terá dinheiro suficiente, uma parte da sua mente continuará esperando pela falta. Você pode pedir prosperidade, mas, se ao mesmo tempo sente culpa por querer mais, poderá resistir àquilo que diz desejar. Você pode orar por abundância, mas, se todos os dias repete, eu não consigo, não vai dar certo, é impossível para mim, eu nunca tenho dinheiro. Você estará alimentando uma expectativa diferente daquela que deseja experimentar. É por isso que este momento é tão importante. Antes de declarar uma nova realidade, precisamos deixar ir algumas palavras antigas. Precisamos abrir espaço. Precisamos interromper o ciclo. E você pode começar agora. Respire profundamente. Inspire e, ao soltar o ar, imagine que você também está soltando o peso que carregou por tanto tempo. Mais uma vez, inspire profundamente e solte lentamente. Agora, diga dentro de você: eu libero o medo da falta. Mais uma vez, eu libero o medo da falta. Você não precisa mais viver esperando que algo ruim aconteça. Você não precisa acordar todos os dias imaginando qual será o próximo problema. Você não precisa carregar para o futuro os medos que pertencem ao passado. O medo não precisa ser o seu guia. A preocupação não precisa decidir o seu destino.
A escassez não precisa definir quem você é. Agora diga: eu libero a crença de que o dinheiro é difícil. Repita: eu libero a crença de que o dinheiro é difícil. Talvez você tenha aprendido a associar dinheiro com luta, com sofrimento, com sacrifício, com ansiedade. Mas hoje você começa a escolher uma nova perspectiva. Você começa a permitir que o dinheiro também possa chegar através de oportunidades, através de ideias, através de novos caminhos, através do seu trabalho, através da sua criatividade, através de encontros e circunstâncias que você ainda não consegue prever. Você não precisa saber agora como tudo acontecerá. Você precisa apenas estar disposto a reconhecer as possibilidades quando elas surgirem. Agora, diga: eu libero a culpa de prosperar. Repita lentamente: eu libero a culpa de prosperar. Você tem permissão para viver bem. Você tem permissão para ter mais. Você tem permissão para prosperar sem sentir que está tirando algo de alguém. A prosperidade não precisa ser motivo de culpa. Você pode prosperar e continuar sendo uma pessoa generosa. Pode prosperar e ajudar sua família. Pode prosperar e fazer o bem. Pode prosperar e utilizar seus recursos com sabedoria. Não há necessidade de se diminuir para que outras pessoas se sintam confortáveis. Você não precisa pedir desculpas por desejar uma vida mais abundante. Agora, vamos ainda mais fundo. Porque existem palavras que talvez você tenha dito sobre si mesmo. E existem palavras que outras pessoas disseram sobre você. Palavras que talvez tenham permanecido na sua mente durante anos. Você nunca vai conseguir. Isso não é para você. Você não nasceu para ter dinheiro. Você sempre será pobre. Você não tem sorte. Você nunca vai sair dessa situação. Talvez você tenha ouvido algumas dessas frases. Talvez tenha acreditado nelas. Mas elas não precisam continuar governando a sua vida. Então, diga agora: eu libero toda palavra de escassez que foi declarada sobre a minha vida. Mais uma vez, eu libero toda palavra de escassez que foi declarada sobre a minha vida. Eu não aceito mais como verdade aquilo que foi dito por medo. Eu não aceito mais como destino aquilo que foi declarado em um momento de dor. Eu escolho novas palavras. Eu escolho novas expectativas. Eu escolho uma nova visão sobre a minha vida. E, principalmente, eu escolho acreditar que a minha história pode mudar. Agora, imagine que você está diante de uma porta. Atrás de você estão todas as preocupações que você carregou. As noites de ansiedade, o medo de não conseguir pagar, a sensação de nunca ter o suficiente, a comparação com outras pessoas, a frustração de trabalhar muito e não ver os resultados que desejava. Imagine tudo isso ficando para trás. E diante de você, uma porta que representa uma nova consciência, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de esperar, uma nova maneira de receber. Você não precisa saber o que existe do outro lado. Apenas saiba que você está disposto a caminhar em direção a uma nova realidade. E agora, dentro de você, diga: eu escolho a prosperidade. Eu escolho a fé. Eu escolho a confiança. Eu escolho acreditar na provisão. Eu escolho esperar pelo melhor. Sinta o significado dessas palavras. Porque a mudança que você deseja experimentar pode começar com uma mudança naquilo que você aceita como possível. Florence Scovel. Shin ensinava sobre a força da palavra e da expectativa. E hoje você começa a mudar as palavras que usa para descrever a sua própria vida. Em vez de dizer, eu nunca tenho dinheiro, comece a dizer, eu estou aprendendo a receber e administrar a prosperidade com sabedoria. Em vez de dizer, tudo é difícil para mim, diga, novos caminhos se abrem diante de mim. Em vez de dizer, eu não sei como vou conseguir, diga, eu confio que a solução pode surgir de maneiras que ainda não consigo imaginar. Em vez de esperar o pior, escolha esperar pelo melhor. Não significa ignorar a realidade.
Significa não permitir que o medo seja a única realidade que você consegue enxergar. E agora, quero que você perceba algo. Você acabou de fazer uma escolha. Você escolheu não alimentar mais a mesma história. Você escolheu não repetir automaticamente as mesmas palavras. Você escolheu abrir espaço. E quando existe espaço, algo novo pode entrar. Por isso, não tenha pressa. Não force. Não tente controlar cada detalhe. Apenas permaneça atento. Porque nos próximos dias, você pode começar a perceber novas ideias, novos pensamentos, novas oportunidades, novas conexões. Talvez uma solução apareça, onde antes você só enxergava um problema. Talvez uma oportunidade que você ignorava passe a chamar sua atenção. Talvez você tenha uma ideia que pode transformar a maneira como trabalha. Talvez uma porta se abra através de uma pessoa. Talvez você simplesmente encontre dentro de si uma coragem que estava adormecida. Esteja atento, porque prosperidade também é percepção. É estar preparado para reconhecer aquilo que antes você não conseguia enxergar. E agora que você liberou, agora que você soltou, agora que você abriu espaço, chegou o momento de preencher esse espaço com novas palavras, com novas declarações, com uma nova expectativa. Então, antes de começarmos a grande oração, coloque a mão sobre o seu coração, se isso fizer sentido para você. Respire profundamente e diga: eu libero o medo, eu libero a escassez, eu libero a dúvida, eu libero a culpa, eu libero as palavras que me limitaram. Eu libero tudo aquilo que não pertence mais à minha nova realidade. Respire e agora diga: eu escolho prosperar. Eu escolho receber. Eu escolho confiar. Eu escolho acreditar. Eu escolho abrir espaço para a abundância. Mais uma vez, com toda a força da sua fé, eu escolho prosperar. E agora, prepare-se, porque você acabou de fechar uma porta. A porta da velha mentalidade, a porta do medo constante, a porta da expectativa de escassez. E diante de você existe uma nova porta, a porta da confiança, a porta da fé, a porta da prosperidade. E é por essa porta que vamos entrar agora. A partir deste momento, não vamos mais falar sobre aquilo que você teme. Vamos declarar aquilo que você escolhe receber. Não vamos mais alimentar a falta. Vamos alimentar a fé. Não vamos mais repetir o passado. Vamos declarar um novo futuro. Então, respire profundamente mais uma vez. E quando estiver pronto, diga dentro de você: eu estou pronto para prosperar. Porque agora, a grande oração começa. E cada palavra que você declarar será uma nova semente plantada na sua consciência. Uma semente de fé. Uma semente de confiança, uma semente de prosperidade. Prepare-se para declarar. Agora, encontre uma posição confortável. Se puder, permaneça em um lugar tranquilo. Afaste por alguns instantes tudo aquilo que possa tirar a sua atenção. Este momento é seu. Respire profundamente, inspire lentamente e solte o ar. Mais uma vez, inspire e solte. Permita que seu corpo relaxe. Permita que sua mente desacelere. E enquanto você ouve cada palavra desta oração, não apenas escute. Participe. Repita mentalmente. Repita em voz baixa. Ou, se sentir vontade, declare em voz alta. Porque este não é apenas um momento para ouvir. É um momento para declarar. Um momento para escolher. Um momento para abrir o coração e a mente para uma nova expectativa. Então, se você está pronto, vamos começar. Feche os olhos, se isso fizer você se sentir mais conectado. E diga dentro de você: eu sou próspero. Mais uma vez, eu sou próspero. Eu reconheço que existe dentro de mim uma força capaz de transformar a maneira como vejo a minha própria vida. Eu não sou definido pelas dificuldades que enfrentei. Eu não sou definido pelas contas que ainda preciso pagar. Eu não sou definido pelos erros do passado. Eu não sou definido pela situação que estou vivendo hoje. Eu sou muito maior do que qualquer circunstância momentânea.
Eu escolho me enxergar como alguém capaz de prosperar. Eu escolho me enxergar como alguém capaz de crescer. Eu escolho me enxergar como alguém capaz de receber. Eu sou próspero. Eu sou merecedor da abundância. Eu sou um canal aberto para receber. Eu não preciso mais rejeitar aquilo que desejo. Eu não preciso mais acreditar que prosperidade é algo distante. Eu não preciso mais olhar para a abundância como algo que pertence somente aos outros. Eu me permito prosperar. Eu me permito crescer. Eu me permito avançar. Eu me permito receber coisas boas. Eu me permito viver com mais tranquilidade. Eu me permito experimentar uma realidade diferente. E agora, com fé, declare: eu estou pronto para prosperar. Eu estou pronto para receber. Eu estou pronto para avançar. Eu estou pronto para viver uma vida mais abundante. Respire profundamente. E sinta essas palavras, porque você está começando a mudar a sua posição interior. Você não está mais olhando para a prosperidade como alguém que está do lado de fora esperando. Você começa a se enxergar como alguém que está aberto para receber. Então, diga: eu me abro para receber. Eu me abro para novas oportunidades. Eu me abro para novas ideias. Eu me abro para novos caminhos. Eu me abro para soluções que ainda não consigo enxergar. Eu me abro para receber de maneiras inesperadas. Eu me abro para reconhecer as oportunidades quando elas surgirem. Eu permito que a prosperidade encontre espaço na minha vida. Eu permito que novas portas se abram. Eu permito que novas possibilidades apareçam. Eu permito que a minha vida financeira avance. Eu me abro para receber. Agora diga: eu aceito novas oportunidades. Eu aceito ideias que podem transformar minha vida. Eu aceito caminhos que me conduzem ao crescimento. Eu aceito conexões que podem abrir novas portas. Eu aceito oportunidades alinhadas com o meu bem. Eu aceito soluções. Eu aceito prosperidade. Eu aceito abundância. E, principalmente, eu aceito que coisas boas também podem acontecer comigo, porque eu não preciso mais esperar pelo pior. Eu posso esperar pelo melhor. Eu posso acreditar que uma solução existe. Eu posso confiar que novos caminhos podem surgir. E agora, enquanto você respira, vamos liberar novamente aquilo que não pertence à sua nova realidade. Diga: eu libero o medo. Eu libero o medo de não ter. Eu libero o medo de perder. Eu libero o medo do futuro. Eu libero a ansiedade financeira. Eu libero a preocupação constante. Eu libero a necessidade de controlar cada detalhe. Eu libero a crença de que tudo precisa ser difícil. Eu libero a crença de que preciso sofrer para prosperar. Eu libero a crença de que dinheiro não é para mim. Eu libero toda a ideia que me mantém preso à escassez. Eu libero. Eu confio, eu entrego, eu permito. E agora, declare: a escassez não define a minha vida. O medo não define o meu futuro. O passado não determina o que eu posso viver daqui para frente. Eu escolho uma nova consciência. Eu escolho uma nova expectativa. Eu escolho uma nova maneira de olhar para a minha vida. E a partir de agora, minha vida se expande. Minha mente se expande. Minha visão se expande. Minha capacidade de receber se expande. Minha capacidade de criar valor se expande. Minha capacidade de reconhecer oportunidades se expande. Minha prosperidade aumenta. Minha confiança aumenta. Minha fé aumenta. Minha sabedoria aumenta. E novas portas se abrem diante de mim. Portas que eu não esperava. Portas que eu não imaginava. Portas que surgem no momento certo. Novas portas se abrem para mim. Novos caminhos se revelam para mim. Novas oportunidades chegam até mim. E agora, eu quero que você declare uma das frases mais importantes desta oração. Diga lentamente: o dinheiro chega até mim por caminhos esperados e inesperados. Mais uma vez, o dinheiro chega até mim por caminhos esperados e inesperados. Eu não determino de onde virá. Eu não preciso controlar como acontecerá. Eu apenas permaneço aberto para reconhecer as oportunidades que chegam até mim.
Minha provisão é abundante. Minha vida é sustentada. Eu tenho criatividade para encontrar soluções. Eu tenho sabedoria para tomar boas decisões. Eu tenho coragem para agir quando uma oportunidade surgir. Eu tenho discernimento para reconhecer aquilo que está alinhado com o meu bem. Minha provisão é abundante. Minha vida financeira se fortalece. Minha prosperidade cresce. E eu recebo tudo isso com alegria, com sabedoria, com responsabilidade, com gratidão. Eu não recebo para alimentar o medo. Eu recebo para viver melhor. Eu recebo para cuidar de mim e daqueles que amo. Eu recebo para construir. Eu recebo para crescer. Eu recebo para compartilhar. Eu recebo para cumprir os propósitos que existem em meu coração. E agora, imagine por um instante que você está diante de uma grande porta. Essa porta representa a prosperidade. Você está diante dela. E pela primeira vez, você não está com medo de atravessar. Você não está dizendo, será que eu mereço? Você não está dizendo, será que isso é possível para mim? Você simplesmente respira e declara, eu aceito. A porta se abre e você diz, eu recebo. Você dá um passo à frente e diz, eu agradeço. E então, sentindo a força dessa nova realidade dentro de você, você declara, eu prospero, mais uma vez. Eu aceito, eu recebo, eu agradeço, eu prospero. Agora, aumente a força da sua declaração. Eu aceito a prosperidade. Eu recebo a prosperidade. Eu agradeço pela prosperidade. Eu vivo em prosperidade. Eu prospero. Respire profundamente e permita que essas palavras sejam gravadas na sua consciência. Agora, imagine o dinheiro chegando até você. Não como uma fonte de ansiedade, não como algo que desaparece rapidamente, mas como um recurso que você sabe administrar. Imagine sua vida financeira se organizando. Imagine oportunidades surgindo. Imagine você tomando decisões com mais tranquilidade. Imagine você olhando para suas contas e sentindo paz. Imagine você podendo ajudar sua família. Imagine você tendo liberdade para fazer planos. Imagine você acordando pela manhã sem aquela sensação de medo. E agora diga, eu agradeço pelo dinheiro que já recebi. Eu agradeço pelo dinheiro que está chegando. Eu agradeço pelas oportunidades que já existem na minha vida. Eu agradeço pelas oportunidades que ainda não consigo enxergar. Eu agradeço porque a provisão divina está se manifestando na minha vida. Eu agradeço antes mesmo de ver. Eu confio antes mesmo de compreender. Eu acredito antes mesmo de tocar. Porque minha fé não depende apenas daquilo que meus olhos conseguem enxergar. E agora, vamos aumentar ainda mais essa declaração. Diga, eu sou um ímã para oportunidades alinhadas com o meu bem. Eu atraio ideias prósperas. Eu atraio conexões prósperas. Eu atraio oportunidades prósperas. Eu atraio caminhos que ampliam a minha vida. Eu estou no lugar certo para reconhecer as oportunidades certas. Eu tenho olhos para enxergar. Eu tenho sabedoria para escolher. Eu tenho coragem para agir. Eu tenho fé para continuar. E agora, diga com toda a força do seu coração. O dinheiro chega até mim com facilidade. O dinheiro chega até mim com rapidez. O dinheiro chega até mim de maneiras inesperadas. O dinheiro chega até mim através de oportunidades que eu reconheço e aproveito com sabedoria. Eu recebo, eu prospero, eu avanço, eu cresço, eu expando, eu agradeço. Agora, permaneça em silêncio por alguns segundos. Respire, sinta, imagine e permita que a gratidão tome o lugar da preocupação. Talvez você ainda não saiba exatamente como tudo vai acontecer. E tudo bem. Você não precisa ter todas as respostas neste momento. Você só precisa permanecer aberto, porque uma nova ideia pode surgir. Uma oportunidade pode aparecer. Uma porta pode se abrir. Um caminho pode se revelar. E quando isso acontecer, esteja preparado para dizer, sim, eu estou pronto. Eu estou pronto para prosperar. Agora, vamos selar todos esses decretos. Repita comigo, lentamente, eu aceito. Eu recebo, eu agradeço, eu prospero. Mais uma vez, eu aceito, eu recebo,
Eu agradeço, eu prospero. E agora, pela última vez, com toda a sua fé, com toda a sua confiança, com toda a força da sua declaração, eu aceito, eu recebo, eu agradeço, eu prospero. Que a prosperidade encontre espaço na sua vida, que novas oportunidades sejam percebidas, que novas ideias sejam despertadas, que portas se abram, que caminhos se revelem, que você tenha sabedoria para reconhecer o que chega e coragem para caminhar em direção ao que é melhor para você. Eu declaro que você está aberto para prosperar. Eu declaro que você está aberto para receber. Eu declaro que você está aberto para viver com mais paz, confiança e abundância. E agora, solte. Não carregue ansiedade. Não tente controlar o tempo. Não fique procurando desesperadamente por sinais. Apenas confie. Continue caminhando. Continue agindo. Continue acreditando e permaneça atento, porque a oração foi feita. A declaração foi lançada. A sua consciência foi direcionada para uma nova possibilidade. E agora chegou o momento de visualizar. Visualizar a vida que você deseja. Sentir a paz que você deseja sentir. E permitir que a gratidão venha antes mesmo da manifestação. Porque, a partir deste momento, você não está mais apenas esperando pela prosperidade. Você está se preparando para recebê-la. E a próxima etapa começa agora. Agora, depois de tudo o que você declarou, depois de liberar o medo, depois de abrir espaço, depois de afirmar que está pronto para prosperar, chegou o momento de simplesmente sentir. Não tente entender, não tente controlar. Apenas feche os olhos, se puder, respire profundamente e permita que a sua imaginação conduza você por alguns instantes. Imagine que você está acordando em uma manhã diferente. Você abre os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, sente uma profunda tranquilidade. Você não acorda pensando: como vou pagar essa conta? Como vou resolver aquele problema? O que vai acontecer amanhã? Não. Hoje existe paz. Você respira e percebe que algo mudou. Talvez não seja apenas o que está acontecendo ao seu redor. Talvez seja você. A maneira como você pensa. A maneira como você enxerga as possibilidades. A maneira como você reage diante dos desafios. Você sente dentro de si uma certeza tranquila. Eu estou no caminho da prosperidade. Agora, imagine que você pega o seu celular. Você olha para a sua conta bancária e sente paz. Você percebe que existe dinheiro suficiente. Você percebe que as contas estão sendo pagas. Você percebe que não precisa mais viver contando cada centavo com medo. Sinta essa sensação, a sensação de segurança, a sensação de alívio, a sensação de poder respirar profundamente e dizer: está tudo bem. Imagine agora que você olha para as suas contas e percebe que elas estão sendo resolvidas, uma por uma, sem desespero, sem noites de preocupação, sem aquela sensação constante de que algo ruim está prestes a acontecer. Você paga o que precisa pagar. E ainda existe provisão, existe espaço, existe tranquilidade. Agora, imagine novas oportunidades surgindo. Talvez uma oportunidade profissional, talvez uma nova fonte de renda, talvez uma ideia que você nunca havia considerado, talvez uma pessoa que aparece no momento certo, talvez uma porta que se abre inesperadamente. Você não sabe exatamente de onde virá, e não precisa saber. Apenas imagine que novas possibilidades começam a surgir diante de você. E desta vez, você está preparado para reconhecê-las. Você está atento. Você está aberto. Você está disposto a agir. Agora imagine sua família. Imagine as pessoas que você ama. Imagine a tranquilidade de poder ajudá-las quando necessário. Imagine poder proporcionar mais segurança, mais conforto, mais liberdade. Imagine poder olhar para aqueles que você ama e saber que você não está mais vivendo dominado pelo medo. Sinta a paz de saber que existe provisão. Sinta a alegria de poder compartilhar. Sinta a gratidão de olhar para a sua vida e perceber: eu consegui atravessar. Eu consegui superar. Eu estou prosperando.
Agora imagine você fazendo algo que antes parecia impossível. Talvez realizar um sonho, talvez fazer uma viagem, talvez comprar algo que você sempre desejou, talvez investir em um projeto, talvez simplesmente viver uma vida onde o dinheiro deixou de ser uma fonte constante de medo. E perceba algo importante. A verdadeira prosperidade não é apenas ter mais dinheiro, é poder viver com mais paz. É poder tomar decisões sem desespero. É poder olhar para o futuro sem sentir que tudo está perdido. É ter liberdade para escolher. É ter tranquilidade para respirar. É ter recursos para cuidar de quem você ama. É sentir que você não precisa mais viver em guerra com a própria vida. Agora, respire profundamente e diga: eu agradeço por esta realidade, mesmo que você ainda não consiga enxergá-la completamente. Agradeça. Agradeça pela possibilidade. Agradeça pelas oportunidades que estão se aproximando. Agradeça pelas ideias que ainda vão surgir. Agradeça pelas portas que ainda vão se abrir. Agradeça pela sabedoria que você terá para reconhecê-las. Diga: eu agradeço pelo que já recebi. Eu agradeço pelo que estou recebendo. Eu agradeço pelo que está a caminho. Eu agradeço pela prosperidade que começa a se manifestar na minha vida. Agora, permaneça em silêncio por alguns segundos. Respire e sinta. Você não precisa correr atrás da manifestação com ansiedade. Você não precisa implorar. Você não precisa viver em estado de medo. Você fez a sua declaração. Você abriu espaço para uma nova consciência. Agora, solte, confie, continue vivendo. Continue agindo, continue atento, porque nos próximos 7 dias algo importante pode acontecer. Talvez você perceba uma oportunidade que antes não enxergava. Talvez uma ideia venha até você. Talvez uma conversa desperte uma possibilidade. Talvez uma porta se abra. Talvez você simplesmente perceba que está pensando de uma maneira diferente. Não ignore esses momentos. Preste atenção, observe. Esteja presente, porque às vezes aquilo que parece pequeno no início pode ser exatamente a primeira peça de uma grande mudança. Durante os próximos 7 dias, permaneça atento às oportunidades, às ideias, às conversas, às pessoas, aos caminhos que surgirem. Não descarte imediatamente aquilo que parecer diferente. Não permita que o medo diga automaticamente: isso não vai funcionar. Em vez disso, respire. Observe e pergunte a si mesmo: e se esta for uma oportunidade que eu ainda não havia percebido? Você não precisa aceitar tudo. Você não precisa agir impulsivamente. Você precisa apenas estar desperto, porque uma mente aberta consegue enxergar caminhos que uma mente dominada pelo medo não consegue perceber. Agora, quero que você compreenda algo. O vídeo está chegando ao fim. Mas a sua declaração não termina aqui. A oração termina, mas a sua nova expectativa continua. Você vai sair deste momento levando consigo uma nova decisão. A decisão de não alimentar mais a escassez. A decisão de não repetir automaticamente palavras de medo. A decisão de esperar pelo melhor. A decisão de permanecer aberto. A decisão de prosperar. Então, agora, vamos selar esta oração, e eu quero que você participe. Não escreva apenas um comentário. Faça uma declaração. Transforme o seu comentário em um compromisso com a nova realidade que você escolheu. Escreva agora: eu decreto minha abundância e a recebo com gratidão. Escreva exatamente assim: eu decreto minha abundância e a recebo com gratidão. Enquanto você escreve, perceba o significado dessas palavras. Você está declarando. Você está aceitando. Você está agradecendo. Você está escolhendo uma nova expectativa. E se você realmente acredita que está pronto para prosperar, escreva também: eu estou pronto para prosperar. Deixe essa declaração nos comentários, porque talvez alguém leia as suas palavras e também encontre coragem para fazer a própria declaração. Talvez o seu comentário seja exatamente a frase que outra pessoa precisava ler hoje. E agora, se esta oração falou com você, se você sentiu que precisava ouvir estas palavras,
deixe o seu like, não apenas como uma forma de apoiar este vídeo, mas como uma maneira de dizer: eu escolho continuar acreditando. E se você deseja acompanhar outras orações e mensagens como esta, inscreva-se no canal. Permaneça aqui, porque talvez a próxima mensagem que chegar até você seja exatamente aquela que você precisava ouvir. E se você conhece alguém que está passando por um momento de dificuldade financeira, alguém que está cansado, alguém que perdeu a esperança, compartilhe esta oração. Talvez você seja o instrumento através do qual uma palavra de fé chegará até essa pessoa. E agora, antes de terminar, quero que você respire profundamente uma última vez. Inspire e solte. Coloque no seu coração aquilo que você declarou hoje. Você liberou. Você confiou. Você declarou. Você visualizou. E agora, você solta, sem ansiedade, sem medo, sem desespero. Confie, permaneça atento, permaneça aberto e continue caminhando, porque a prosperidade não precisa chegar exatamente da maneira que você imagina. Ela pode encontrar caminhos que você ainda não conhece. Pode surgir através de uma ideia, de uma oportunidade, de uma mudança, de uma decisão, de uma porta que se abre. Por isso, não limite a forma como a sua bênção pode chegar. Não tente decidir antecipadamente de onde virá. Apenas esteja pronto para reconhecê-la. E lembre-se daquilo que você declarou hoje. Eu aceito, eu recebo, eu agradeço, eu prospero. Mais uma vez, eu aceito, eu recebo, eu agradeço, eu prospero. E agora, guarde esta última frase dentro do seu coração. A palavra foi declarada, a fé foi ativada, a expectativa foi renovada. Agora confie e permaneça aberto para receber. Que os próximos 7 dias sejam dias de atenção, dias de novas ideias, dias de novas oportunidades, dias de portas abertas, dias de prosperidade. E quando algo inesperado surgir diante de você, pare, respire, observe. Talvez seja apenas uma coincidência, talvez seja uma oportunidade, talvez seja o começo de algo novo. Você não precisa ter todas as respostas, você só precisa permanecer aberto, porque você já fez a sua parte. Você declarou, você acreditou, você agradeceu. Agora siga em frente com fé,